Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir desse instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Olá, amigos! Estamos chegando para mais uma conversa aqui com vocês e o nosso tema de hoje, como já dissemos na abertura, é depressão à luz da espiritualidade. Espero aí contar com a ajuda de vocês, que sempre enriquecem nosso programa, para podermos dar apoio às pessoas que nesse momento, por um motivo ou por outro, estejam sofrendo de depressão. Claro que o esclarecimento espiritual é fundamental, mas num primeiro momento as pessoas necessitam de apoio, não é? Bom, mas vamos lá. Eu recebi aqui uma notícia sobre a nossa rádio A Razão. Veio do Romilson Luiz, do diretor da rádio A Razão, e ele nos informou aqui que através do site Stout Count, que é um site que conta os contatos das rádios webs, a Rádio A Razão atingiu hoje a marca de 5.004.204 conexões. Claro que é muito mais, mas é através desse site que conta aqui cada vez que uma pessoa se conecta e está ouvindo a Rádio A Razão. É bastante gente, não? Então estamos aqui falando através da Rádio A Razão, pelo nosso canal no YouTube, estamos falando também pelo nosso canal, ou melhor, na nossa página aqui no Facebook. Temos a Lena Delgado dizendo aqui que ela não vacilou, ela vacinou, muito bom. E ela está aguardando aqui a abertura da casa lá no Tarrafal, lá em São Nicolau, Cabo Verde. Vai já logo abrir, fique tranquila. Temos também aqui o Leone no Facebook, temos a Márcia Narciso Fortes, da filial São Paulo, lá no bairro de Santana, o José Augusto Almeida, a Itelina dos Santos Évora, a Márcia Neves, a Alcídia Araújo, também a Sandra Valentim, a Neuza Saco, quem mais aqui? A Maria Santos Fonseca, a Maria Lúcia Barbosa Matos, a Dirce Melício, a Valentina Reis, a Tereza Trigo, da filial Berço, a Valdirene Matos, a Silvia Vaz, quem mais? A Cristina Palmeira, a Valdira Bussadori Lupi, Heloísa Rodrigues, Mirtes Coelho, Ione Pelúcio Câmara, Marcelo do Nascimento Barbosa, Aldina Coimbra Vieira, Margarida Vanon, de Cabo Verde, Mindelo. Olha só que maravilha. Bom, já demos aí a espiadinha no Facebook, né? Daqui a pouco a gente espia aqui o YouTube. Vamos em frente aqui com a nossa programação, não é verdade? Bom, temos a mensagem fortalecedora, e a mensagem fortalecedora de hoje vem exatamente do livro de Luiz de Souza, Ao Encontro de uma Nova Era. Vamos ver? Diz o seguinte: o ser humano, apegado às coisas da terra, vive sem obter nada de efetivo, enquanto o espiritualizado trabalha pelos tesouros da alma, que são eternos e se acumulam com o perpassar do tempo. Tá fácil, né, a gente entender aí a diferença entre o ser que busca se espiritualizar
ele encontra, na verdade, ele trabalha pelos tesouros da alma. Quais são esses tesouros? Que são eternos. São os atributos espirituais que o espírito desenvolve aqui enquanto está neste plano físico, e são eternos. E se acumulam, por serem eternos, claro, se acumulam. Então, aí está um trechinho do livro Ao Encontro da Espiritualidade, 9ª edição, de Luiz de Souza. Bom, as nossas mídias, já falamos aqui algumas delas para vocês. Também o nosso site vocês conhecem, racionalismocristão.org, é só digitar aí no seu navegador, racionalismocristão.org. Também o nosso portal, que você acessa a nossa rádio, acessa a TV, acessa o jornal A Razão. Por falar em jornal A Razão, eu já tenho aqui o jornal A Razão do mês de junho em minhas mãos. E aqui, para nossa alegria, temos aqui um querido casal da filial São Paulo, Luzia e José Carlos Ferro, que quando foram homenageados aqui numa reunião pública à distância, receberam o título de membros honorários do Racionalismo Cristão. Também aqui na capa do jornal temos: tenha muito cuidado com os pensamentos. Na verdade, o Racionalismo Cristão está sempre nos alertando sobre isso. No A Razão Criança, o cão que conquistou um amigo, orientar os filhos é dever dos pais, de Maria Cotas. Saiba o bem que a natureza faz. E a gente sabe, né, o quanto é importante a gente conservar a natureza. Saber elogiar é uma arte, mas esteja atento, porque há elogios falsos, aqueles em que o grande feito é desdenhado pelo opositor. Quer dizer, página 14, filiado em Cabo Verde, faz 59 anos, e a sede 27 da filial São Vicente. Tínhamos agora de pouco uma pessoa de São Vicente, aqui Mindelo, exatamente de lá. Mediunidade, procure estudar o que seja mediunidade para que possa saber lidar com ela sem sentir medo ou se abalar psiquicamente. E depressão, olha aí o nosso tema de hoje aqui. Quem sofre de depressão precisa de compreensão, atenção e paciência, e de algo que possa elevar a sua autoestima, nunca de críticas. Olha que interessante, página 6, vamos até dar uma espiadinha aqui nessa orientação do Fale Conosco, da equipe aqui do jornal A Razão, que orientou uma pessoa que achava que, na verdade, a esposa com depressão, toma medicamentos, e ele achava que depressão é uma doença como pressão alta, diabetes e outra, basta tomar remédio e se resolve o problema. Se fosse assim, né, gente, o mundo estaria uma maravilha. Ou as pessoas estariam muito melhores, né? Tá com resfriado, que nem a gente, tá afônico, toma um chá, faz um gargarejo, faz uma inalação, enfim. Não é assim, né? Depressão é questão psíquica, é uma questão do espírito, né? Então, a resposta que foi dada para essa pessoa começou assim: mais do que nunca sua esposa precisará de muito carinho, compreensão, atenção e paciência, e nunca de críticas ou repreensões, mas sim de diálogos que visem a ressaltar o seu valor como esposa, como mãe, como filha, como companheira, enfim, qualquer coisa que possa elevar a sua autoestima abalada e que a faça procurar restabelecer em si a força de que é dotada, mas que deixou arrefecer, entregando-se pelo pensamento a essa doença espiritual, pois o início de um processo de depressão nem sempre é percebido e por isso mesmo combatido por aqueles que adquirem este desequilíbrio e por isso mesmo combatido por aqueles que adquirem esse desequilíbrio psíquico, ou seja, a pessoa não percebe e ela não combate. É isso que quer dizer aqui a resposta do aconselhamento que está na página 6. Olha, só essa frase aqui do aconselhamento
já penso valeria o nosso programa para o tema de hoje, né? A pessoa precisa de carinho, compreensão, atenção e paciência e nunca de críticas ou repreensões. Bom, o jornal, como sempre, está riquíssimo, né? E a gente diz aqui o que estamos fazendo na Terra é a pergunta. Quem responde é o Valdir Aguilera, lá na página 15. Silêncio, o caminho da evolução consciente, do Saulo Machado, da filial Petrópolis. E saber elogiar é uma arte, eu já falei, né? Esse artigo é de Márcia Teixeira também, da filial Petrópolis. Luz astral, o que é e como é gerada, do Marclay Barbosa Santiago, da filial Patrocínio, também está aqui no nosso jornal. Veja como repelir os pensamentos negativos, do Caruso Samel. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo querido Caruso Samel, que sofreu um infarto do miocárdio com 93 anos e se recuperou em 3 dias. Colocou lá uns stents e ele disse que está novinho em folha. Inclusive, hoje já dirigia o grupo de estudos aí pelo WhatsApp, né? Ou melhor, pelo Zoom, que chama-se GEE, Grupo de Estudos Especiais, que foi criado pelo Caruso Samel e que as pessoas podem participar aí, são acho que as terças e quintas, mas a gente pede de novo o link aí para o Caruso para vocês poderem participar. Da vida e da morte, com a Cleci Ribeiro, jornalista, professora. Bom, a gente vai falando do jornal aí com o passar dos dias e também aqui temos as nossas reuniões estão suspensas na maioria das casas, muitas casas já abriram, né, as suas portas, estão realizando reuniões públicas presenciais, Holanda, Portugal no norte, aonde? Cabo Verde, Estados Unidos e o Brasil ainda temos aí esses índices altíssimos de contaminações e ainda estamos com pouco índice de vacinação, não é? Diferente dos Estados Unidos, então precisamos vacinar mais, por isso que eu estou sempre aqui incentivando as pessoas. Mas como você vacina, eu gostei muito dessa ideia. Tomar a vacina para prevenir a Covid é como você atravessar a rua. Você tem que olhar dos dois lados a vida toda, não é? Então, tomar a vacina é fundamental, é importante, não é? Para que a gente possa quebrar essa cadeia de transmissão do vírus, mas a gente tem que continuar tomando cuidado, que nem a gente faz para atravessar a rua, né? Diferente de Cabo Verde, né? Que a gente pisa na faixa, como eles chamam lá, eles chamam de passadeira, e os carros param, sem semáforo, sem farol, como se chama em São Paulo, sem sinal, como se chama no Rio. Então, é diferente. É uma questão de... Não é só lá, não. Tem Brasília, parece-me que também é assim. Bom, mas a gente tem que continuar tomando cuidado, né? Tomou a vacina? Continue tomando cuidado, porque a contaminação pode existir se você não tomar cuidado. Então, continue usando máscara, continue usando a higiene, o distanciamento físico, não o distanciamento social, não é? O distanciamento físico, ou seja, mantenha a distância das pessoas, né? E faça as suas atividades, de preferência sempre ao ar livre. Já está comprovado pela ciência que ao ar livre a probabilidade de contaminação é muito menor. Onde há maior índice de contaminação são nas aglomerações, nos lugares fechados, né, e que as pessoas não usem máscaras. Então, através dos sprays, né, que saem da fala, do canto, etc., que faz com que haja uma contaminação. Bom, mas... Voltando aqui, estávamos falando
da reabertura das casas. Por enquanto, até a previsão 4 de julho, a gente ainda mantém as casas, boa parte ainda fechadas, não é? E as nossas casas realizam as reuniões públicas à distância. Então você pode participar da reunião pública à distância de uma casa racionalista cristã, segundas, quartas e sextas, sábados e domingos também, há casas que realizam, e são 4 horários, 19, 19h30, 20 e 20h30, então precisa saber qual é o horário que a casa que você, mais próxima de você, que você quer participar da reunião, realiza a reunião pública à distância. Então aí você tem na tela alguns WhatsApps das casas que estão realizando para você solicitar o convite, porque a plataforma pode ser Zoom, pode ser Google Meet, pode ser Skype, pode ser o Microsoft Teams, enfim, são várias plataformas de reuniões, são reuniões com um grupo de pessoas, por isso que a gente incentiva que seja uma reunião para uma região, as casas daquela região, daquela cidade, né? Como fazem muitas casas, e assim também dá oportunidade para que vários dirigentes locais possam transmitir os seus conhecimentos, os seus estudos, e ao mesmo tempo as pessoas que participam se esclarecem, se fortalecem espiritualmente e têm a oportunidade de se espiritualizar. Bom, você está ouvindo pela Rádio A Razão, então não está vendo aí os números de WhatsApp das casas, não tem problema. Envie um WhatsApp para +55 21 99 722 7845, que é o WhatsApp da Rádio A Razão, da sede mundial, e aí nós fazemos o link aí, mandamos para você por WhatsApp o WhatsApp da casa, o número do WhatsApp da casa que você quer participar. Combinado? Bom, outra coisa que eu queria dizer a vocês, para baixarem o nosso aplicativo, o aplicativo oficial da Rádio A Razão. Você já baixou? Então aproveite e baixe. Me mandaram um artigo domingo, que saiu no jornal Estado de São Paulo. Quem me mandou foi o Wilson Carnevale, falando sobre a proliferação de aplicativos para ajudar as pessoas a dormirem. Veja como é que a coisa está, né? Nesse período de pandemia, muita insônia, às vezes, vamos dizer assim, o distúrbio do sono se revela por conta de horários, ou mesmo por conta de distúrbio interno da pessoa, né? E o que é que fazem esses aplicativos? Tocam música suave, tocam sons de chuva, mensagens, imagens de paz, enfim, para ajudar a pessoa a dormir. O que é que faz a Rádio A Razão, gente? Há quantos anos, Romilson? Há mais de 15 anos, não é verdade? Acho que nós começamos em 2005, quando ninguém acreditava ainda na rádio web, e a gente já, então, começou a transmitir pela nossa querida Rádio A Razão. E o que a gente transmite na Rádio A Razão? Músicas suaves, mensagens enaltecedoras, fortalecedoras, esclarecedoras e mais a limpeza psíquica em 4 horários. E você pode, através desse aplicativo que está aí na tela, no Google Play, você pode baixar a limpeza psíquica e fazer a limpeza psíquica antes de dormir. Sim, tem pessoas que dizem, eu tenho problema de insônia, eu posso fazer a limpeza psíquica antes de dormir? Pode, claro, você porque antes o que acontecia? As pessoas faziam a limpeza psíquica às 7 horas da manhã, 8 horas da noite, e logo em seguida jantavam, liam alguma coisa e iam dormir, né? Dormiam mais cedo. Hoje em dia, 8 horas da noite é dia, entre aspas. Aliás, na Europa agora é dia mesmo, né? Então a pessoa faz a limpeza psíquica às 8 horas da noite e as suas atividades continuam. Ela continua perdendo energia anímica. Então não há nenhum impedimento, nada obsta, como se costuma dizer, que ela
antes de deitar, faça a limpeza psíquica e o aplicativo ajuda nesse sentido, assim como temos enviado também para as pessoas através do WhatsApp, o áudio ou o vídeo com áudio da limpeza psíquica. Então, o nosso aplicativo também combate a insônia, viu? A gente já faz isso há muito tempo, através da Rádio A Razão. Baixe a Rádio A Razão no seu celular e passe a ter não só a Rádio A Razão, mas todas as mídias do racionalismo cristão num só lugar, que é o aplicativo da Rádio A Razão. Bom, vamos aqui ao nosso tema de hoje. Antes, vamos lubrificar aqui as nossas cordas vocais. A água fluidificada, foi fluidificada quando estávamos fazendo a limpeza psíquica, viu, gente? Você pode fazer isso na sua casa também, tá bom? É só colocar um copo de água filtrada, água potável, e durante a limpeza psíquica manter o ambiente, claro, sereno, tranquilo, irradiar, prestando atenção no valor, no conteúdo, no sentido das palavras que compõem as irradiações. E, claro, naturalmente, o astral superior estará ali fluidificando o ambiente e fluidificando a água também, que está ali sobre a sua mesa quando você está fazendo a irradiação. Na cama não, porque senão você vai molhar a cama, viu? Não deita com um copo d'água aí não, porque senão pessoas perguntam para mim, posso fazer a irradiação deitado? Não, né, gente? Poxa, vamos demonstrar um pouco mais de... bom, mas tem pessoa que está doente, aí é diferente, tem pessoa que tem problema de coluna, aí não tem jeito, aí tem que estar deitada mesmo, a pessoa nem pode estar sentada, quanto mais numa mesa irradiando. Mas, em geral, firme ali na limpeza psíquica e assim você estará se conectando com mais facilidade, porque às vezes a cama dá sono, né? A verdade é essa. Gente, como tem mensagem aqui sobre o nosso tema, vamos lá? Poxa vida, tudo isso, muito bom, muito bom. Bom, vamos começar do começo, do princípio e do início. Vamos aqui. Não se permite descer ao fundo do poço nem cair aos últimos degraus da depressão. Se árvores floridas, pessoas felizes e risos lhe incomodam, comece a praticar desde agora os princípios explanados pelo racionalismo cristão. Eu perdi aqui, só um segundo, eu perdi aqui o retorno aqui do nosso áudio, então, por favor, só um segundo, vou aqui tentar recuperar o nosso retorno aqui. Sim, estamos no ar. Muito bom. Voltando aqui, então. Não se permita descer ao fundo do poço, nem cair nos últimos degraus da depressão. Se árvores floridas, pessoas felizes e risos lhe incomodam, comece a praticar desde agora os princípios explanados pelo racionalismo cristão. A vida é preciosa demais para não ser vivida em totalidade. E vivê-la em totalidade é produzir coisas positivas, ser feliz, aprimorar suas virtudes e faculdades do espírito. Afinal, todo o sentido da vida se resume no crescimento individual, pois somos parcelas inteligentes em evolução do mundo escola. Jorge Ramos, de Belo Horizonte. Muito bom. Temos aqui o Matheus Vieira, de Portugal, mas ele está falando sobre... boa tarde a todas as pessoas da Rádio A Razão. Obrigado pela boa transmissão. Abraços a todos. Não precisa agradecer não, Matheus Vieira. Nós é que ficamos muito felizes com a sua companhia. Amigos que estão na normalidade do racionalismo cristão, boa noite. Fora da espiritualidade, a depressão não tem quase nenhuma mitigação, pois é decorrente de distúrbios psíquicos em processos psicossomáticos em nosso corpo fluídico. Certo é que devemos ficar mais na atitude preventiva que buscar a patologia corretiva,
que trata, via de regra, o efeito e não a causa. Luiz de Matos criou a melhor patologia. Deve ser o melhor tratamento para a patologia psíquica, né? A limpeza psíquica diária, para não desenvolvermos o mal do século. Ela purifica o nosso corpo fluídico e nos faz fortes para os embates diários. Emir Siciliato de Santos. Esse sentimento, depressão, esse sentimento não é um sentimento, né? É um mal psíquico, né? É um distúrbio psíquico. Mas vamos lá, esse sentimento que está acometendo várias pessoas devido ao acontecimento histórico que estamos vivenciando e que deixa a pessoa aterrorizada e insegura, principalmente as que não têm conhecimento da espiritualidade, está abrangendo grande parte dos seres humanos, estudando e absorvendo os ensinamentos da filosofia racionalista cristã, utilizando esta ferramenta poderosa que é a limpeza psíquica, disciplinando o nosso viver cotidiano, tendo horas para tudo, lendo obras editadas pelo racionalismo cristão e utilizando nossos atributos espirituais, principalmente nossa força de vontade, o domínio próprio. Ao colocarmos tudo isso em prática, conseguiremos suplantar esse sentimento que tanto prejudica a nossa parte psíquica e espiritual. Muito bom. Quem? Marise Faria. Marise Faria, do Rio de Janeiro. Ótimo, Marise. Muito bom. O meu retorno aqui está se picotando. Espero que para vocês não. A Elza Olimpo aqui diz: boa noite, senhor Gilberto. O melhor aplicativo para combater a insônia é o da Rádio A Razão. Obrigado pelo retorno aqui. Muito bom. Quem mais? A gente já vai aqui voltar aqui para nossas mensagens. A Liane diz aqui: todo distúrbio que não se encontra em corpo físico está localizado no corpo fluídico. Aí está a grande dificuldade da medicina em seus diagnósticos, por estudar nas universidades somente o corpo material dos seres. O médico que estuda a espiritualidade, assim como disse Antônio Pinheiro Guedes, é sem dúvida 2 vezes médico. A depressão, sabemos, através de estudos filosóficos do racionalismo cristão, é um transtorno psíquico e, como tal, deveria ser tratado, para assim eliminar a causa de tão triste estado. Liane, de Belo Horizonte. Muito bom, Liane. Quando temos a consciência dos propósitos da vida, abrimos um leque de possibilidades para o desenvolvimento espiritual. A vontade firme em vencer e superar os obstáculos que vão surgindo no decorrer da existência não dão brechas aos pensamentos desanimadores. A saúde mental depende da qualidade dos pensamentos. Somos o que pensamos, então vamos nos fortalecer com a limpeza psíquica aliada à prática do bem. Assim preencheremos nossos dias com a luz espiritual, afastando qualquer sentimento de incertezas. Gil Tenório, de Bombinhas. Muito bom. Ok, vamos então aqui ao nosso... Eu li aqui para vocês várias matérias do jornal A Razão, mas nada melhor do que a voz do Romilson Luiz para anunciar os artigos, os temas do jornal A Razão do mês de junho. Leia no jornal A Razão deste mês de junho. Ciência médica estuda a influência da espiritualidade do paciente e sua cura. Ajude, estimule aquele que sofre de depressão. Tenha domínio sobre sua mediunidade. É normal ter saudade de quem nos fez felizes. Luz astral. O que é e como é gerada. O que estamos fazendo na Terra. Orientar os filhos é dever dos pais. Silêncio, o caminho da evolução consciente. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Tenha muito cuidado com seus pensamentos. Em sábias palavras, Maria Cotas. Racionalismo cristão, filosofia que ajuda a caminhar. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Trabalhemos irmanados para a espiritualização própria e coletiva. A razão criança e o bem que a natureza faz. E muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão.
Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Aí está, Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. E para você assinar o Jornal A Razão, acesse a nossa livraria virtual, www.livrariarc.net. A arte é de Yatsen Leonardo e a voz é de Romilson Luiz, aí que vocês acompanharam. Bem, na nossa crônica de hoje, vamos falar sobre simplicidade. Esperamos que vocês gostem. Em nossa crônica de hoje, vamos falar sobre a beleza da simplicidade. A vida de quem se abre aos influxos vigorosos e libertadores da espiritualidade está penetrada de uma singular simplicidade. Tal indivíduo, que exerce sua vocação e desempenha suas tarefas com total naturalidade e espontaneidade, estabelece relacionamentos intensos e afetuosos, sem afetações e exageros. Quando alcança seus objetivos, falo com tamanha naturalidade que nem sequer as pessoas mais próximas a ele se apercebem. Certo é que em nenhum momento alardeia suas conquistas. O amadurecimento espiritual sustenta a simplicidade, enseja a moderação e ilumina a consciência individual, fazendo-a perceber com nitidez a inocuidade e a insensatez da glória vã e da teatralidade gestual. Por que isso se dá? Porque o amadurecimento espiritual é fonte de autoestima e simplicidade. Aliás, a simplicidade é o mais suave fruto da humildade. Nesse entendimento, todo aquele que pretende vivenciar a realidade a que fazemos referência nesta crônica deve esforçar-se no sentido de opor-se com firmeza a tudo que de insustentável, falso e artificial se lhe apresente. Deve a pessoa deixar que sua vida flua nas ondas da espontaneidade que se formam harmoniosamente no mar da sinceridade. Há que ter em mente que a simplicidade de que falamos não se relaciona com gestos simplórios ou atitudes simplistas. Nosso foco é realçar a simplicidade de caráter, aquela que impõe transparência, probidade e honestidade, sem a qual o indivíduo dificilmente será admirado e querido nos meios em que transita. Com certeza, as grandes realizações, as valorosas conquistas, aquelas que, por repercutirem em nosso favor e dos nossos semelhantes, realmente valem a pena, podem e devem começar por movimentos simples que estão ao alcance de todos, como a da autorreflexão e o cultivo das virtudes, o amor ao trabalho e o respeito à disciplina, como nos ensina o racionalismo cristão, nossa filosofia de vida. Ademais, a generosidade, o afeto, o bem-querer, a alegria espiritual e, sobretudo, a simplicidade serenam a mente e permitem o estabelecimento da autorreflexão. Esta que é, de certo, uma espécie privilegiada de diálogo interno e fonte de profundas descobertas. O que vocês acharam aí da beleza da simplicidade? Gostaram? Esperamos que sim. Olha, eu estava espiando aqui o YouTube
o chat aqui do YouTube, o Homero Santos falando da nossa crônica, muito obrigado. A Margarete Pinto, nada é melhor para nos reanimarmos e sairmos da inércia, o fortalecimento mental e espiritual e criar novas rotinas e desafios, tendo o carinho, o incentivo e o apoio dos que conosco convivem. Verdade, Margarete. Também Sônia Camacho, linda crônica, obrigado. Um abraço aí, saudades. Maria Regina Varuar, Gerson Diniz, também falando aqui. Quem mais? O Sidney Costa diz que o melhor remédio para evitar a depressão são os ensinamentos do racionalismo cristão, explanados pelo racionalismo cristão. Isabel Agra Nobre da Silva também está conosco. Ele é de Santo André. A Andréa Migliori era militante da filial São Paulo conosco lá, né? A Nilva Faria, Cuiabá, Adelaide Moraes Gomes, Manuela Santos, Maria Luísa Ribeiro, Homero, já falei. O Gelmo Ribeiro, de Cuiabá, o Gelmo, né? O Luiz Henrique, de Florianópolis, também o Eduardo Arbuini está conosco, a Sônia Coelho, também conosco. Quando vou dormir, deixo o celular conectado à Rádio Razão, bem baixinho, faço todos os serviços de casa também, é muito bom. Legal, obrigado aí. O Saulo Machado, falamos agora de pouco dele aí, tem um artigo no Jornal A Razão, ele é de Petrópolis. A depressão é um tema multifatorial. Como assim? Pois envolve fatores econômicos, relacionamentos e, sobretudo, espirituais. Ótimo tema escolhido, presidente. Obrigado. De fato, né? É multifatorial, mas será que as pessoas não estão dando excessiva importância a questões materiais, a coisas materiais? E isso também, será que isso não promove a questão da depressão? Ou promove, ou pode levar à depressão? Bem, para a gente raciocinar, estamos aqui com vocês refletindo sobre o tema, né? Então, temos a Ana Ellen também. Ela diz aqui: as pessoas possuem maneiras diferentes de reagir às dificuldades. Umas possuem maior sensibilidade, é preciso ter empatia e, quando tem abertura, ou quando há abertura, indicar o racionalismo cristão, convidar para as reuniões à distância, indicar o atendimento personalizado e até compartilhar os vídeos do YouTube. Com o fortalecimento e entendimento da vida espiritual, a pessoa terá condições de reagir. Verdade, Rani. A Rani Ellen é de Natal, do Racionalismo Cristão de Natal. E ela diz aqui que serviu... ela está falando da reunião de hoje. Serviu exatamente para uma situação que vivi recentemente. Que legal. O tema que hoje falamos foi sobre a página 55 do RC 45, né? Foi livre-arbítrio. A depressão, como o próprio termo diz, traduz um abatimento de nossa energia, nossas forças espirituais, extraído do jornal A Razão, do mês de fevereiro de 2003. Caramba, você deve colecionar mesmo, né? Devemos reagir sempre, nos apoiarmos em valores morais e mantermos vivos em nossos pensamentos que somos todos forças em evolução. Deise Pape. Muito bom. São Paulo. Se todos estudassem a vida fora da matéria física, muitos estados a menos de desequilíbrio psíquico, tanto periódicos como permanentes, seriam mais bem compreendidos, porque a maioria das pessoas desconhece a influência da má assistência de espíritos do astral inferior. O ser humano é um espírito encarnado que se ressente dos ambientes psiquicamente conturbados, que sofre as consequências, às vezes imprevisíveis, do que ocorre em sua volta. Artigo tirado do jornal A Razão do mês de setembro de 2017, escrito por Luiz de Matos. Então é uma orientação de Luiz de Matos, não é, Homero? Quem trouxe essa colaboração magnífica aqui foi o Homero, da filial São Paulo. O Paulo César Preza, do Rio de Janeiro, diz aqui: a espiritualidade bem estudada será uma grande opção para podermos combater esse mal, que é a depressão. Muito bom. A Denise, de São João de Meriti: o desconhecimento da força do pensamento é quase sempre a causa predominante desse grande mal, que é a depressão. Um pequeno episódio que traz sofrimento, se for lembrado a todo instante, aumenta de intensidade, nos dando a sensação de incapacidade e fragilidade.
da luta diária contra os pensamentos e atitudes negativos e a nossa limpeza psíquica, podemos nos fortalecer e dar combate a esse mal que hoje afeta muitos seres. A limpeza psíquica afasta influências negativas que são atraídas pelo sofrimento descontrolado. Denise já disse, de São João de Meriti. Muito bom. A dor moral, se acompanhada de desorientação, produz vibrações suscetíveis de atrair-se e reter influências e fluidos deletérios, tais como o abatimento espiritual, transtornos psíquicos e males físicos, como a depressão. Se a pessoa possuir algum conhecimento da vida e perceber as associações existentes entre o corpo e o físico, deve ser o corpo fluídico, né? E o corpo físico, vai se fortalecer espiritualmente e vencer as dificuldades. RC 45, edição 14ª edição, páginas 55 e 56. 55 e 56 fala sobre o livre-arbítrio, é o capítulo livre-arbítrio. Bom, vamos aqui para a nossa reflexão do tema de hoje e a gente volta para novas contribuições aqui de vocês que muito enriquecem o nosso programa com o tema de hoje, depressão à luz da espiritualidade. Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre depressão à luz da espiritualidade. Introdução. Dados divulgados recentemente pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que, nas próximas décadas, a depressão deve se tornar a doença mais comum do planeta, impactando a economia global de maneira avassaladora. Nesse contexto, incontáveis são as abordagens e pesquisas que orbitam atualmente o tema da depressão. Não obstante a importância do tema, não há entre os especialistas consenso quanto à sua origem ou conceituação. Porém, analisando a questão pelo prisma da espiritualidade, não é difícil formular-lhe um conceito, tampouco indicar um possível caminho para sua superação. Recurso à etimologia. O recurso à etimologia é bom subsídio para uma compreensão inicial do assunto ora estudado, depressão, do latim de mais premere, traduz uma ideia de compressão, de cerceamento da liberdade de ação. De fato, a pessoa depressiva tende a se sentir imobilizada diante da intensa angústia que experimenta. Sem nos aprofundarmos, por enquanto, quanto à sua origem ou solução, vislumbramos a depressão do ponto de vista espiritualista como um fator de submissão do indivíduo a uma força que lhe parece ser insuportável e intransponível. Todavia, essa análise está sempre adstrita a um conjunto de fatores complexos que, por isso mesmo, não podem ser reduzidos a uma ou outra estruturação inflexível. Relembrando importantes conceitos, a busca por soluções requer um olhar ampliado sobre a realidade para assim poder penetrar na essência das coisas, que reside indiscutivelmente no campo da espiritualidade. O esclarecimento espiritual, proporcionado pelo racionalismo cristão, representa a força propulsora para o verdadeiro entendimento dos fenômenos que cercam o ser humano. Por essa razão, estamos convictos de que estudar a espiritualidade, desvinculada de qualquer interesse, propô-la com clareza e dar mostras objetivas de seu conteúdo por meio de uma conduta digna, são passos poderosos para evitar a depressão e, mais do que isso, para fortalecer o ser humano em todos os sentidos. Impulso interior. Todo ser humano tem um impulso interior para o amor. Essa propensão natural
que faz parte de sua essência, é indelével e irrenunciável. Quando o indivíduo nega sua afetividade ou quando esta lhe é negada pelo grupo a que pertence, estabelece-se um quadro propício para a irrupção de vários distúrbios psíquicos, inclusive a depressão. A frustração afetiva, que é um flagelo capaz de anular a criatividade e cercear a espontaneidade, emerge vigoroso na sociedade contemporânea, que supervaloriza a aparência, a fugacidade, o prazer efêmero e o consumismo desenfreado. Autodeterminação e traumas. Para além dos fatores bioquímicos, a depressão pode se firmar por autodeterminação. Isso ocorre quando é a própria pessoa que escolhe dada conduta inadequada e sabotadora, desprezando as disciplinas construtivas da vida e mergulhando no pântano dos vícios, cujo resultado só pode perturbar e alienar. Ou então, quando o indivíduo sofre de um trauma alheio à sua vontade, mas que o afeta diretamente. Em ambos os casos, o ser humano possui latentes em seu íntimo os recursos para sua reestruturação, que são ativados pela força de vontade e ampliados pela razão. Auxílio efetivo. Auxiliamos efetivamente uma pessoa depressiva, incentivando-a à prática de atividades físicas e intelectuais, mantendo contato permanente com ela, demonstrando interesse por suas ações, o que melhora sua autoestima, indicando-lhe boas leituras, por fim, incentivando sempre a busca pelo autoconhecimento e a prática reflexiva, sem jamais perder a paciência e a calma. O tratamento médico não deve ser desprezado, embora a ciência, por suas próprias limitações, não abarca toda a realidade em matéria de distúrbios psíquicos. Certo é que a vivência espiritualista fornece os elementos insubstituíveis para a organização dos pensamentos e para a superação da depressão. Conclusão. Amigos, estamos cientes da complexidade do tema de que tratamos nesta reflexão, incluindo suas nuances e matizes. Procuramos expor com sinceridade os elementos e princípios racionalistas cristãos nos quais fundamentamos nossas análises. Nunca renunciaremos à proposição da necessidade de disciplina, de método, de dinamismo, de elevação do pensamento e de critério nas escolhas, só para não afetar sensibilidades ou para ter um discurso politicamente correto. Ao fazê-lo, privaríamos as pessoas que estão depressivas ou inclinadas à depressão dos valores que podemos e devemos oferecer. Não haja dúvida, é por meio dos elementos anteriormente enunciados que o indivíduo se põe em condições de traçar uma rota segura para a vitória sobre a depressão. Eis, em breves palavras, a expressão de nossa mais autêntica convicção. Muito obrigado. Como dissemos na nossa reflexão, é um tema complexo, mas que é perfeitamente possível, e aqui estamos tratando do tema com muita seriedade e com muita responsabilidade, com o intuito de ajudar as pessoas. E o racionalismo cristão faz isso desde 1910, quando não se falava absolutamente nesse mal, e hoje está se tornando um mal do século, não é? Então, para isso precisamos daquilo que dissemos: método, disciplina, e aí a disciplina é a limpeza psíquica, a disciplina do viver, a disciplina do pensar, enfim. Mas eu estava aqui vendo aqui os WhatsApps, claro que infelizmente não vai dar. O tema suscitou muito interesse e a gente agradece vocês, mas um depoimento que me chamou muita atenção foi o da Lígia,
esposa do Oswaldo, pais da Marina, que é uma garota lindíssima, soldado, não sei qual a patente dela, do exército americano, e acompanhamos esse caso, inclusive, não é, Lígia? Ela foi designada para a guerra do Iraque e ela voltou do Iraque com problema de depressão. Então, a Lígia está dando esse depoimento aqui para nós, a Lígia Brito, Oswaldo Brito, que são os pais, e ela diz o seguinte: a depressão é um assunto que levo muito seriamente, porque vivemos isso com a Marina por causa da guerra do Iraque. O que nos ajudou foram os ensinamentos espirituais e as visitas às nossas casas para assistir às reuniões. Conseguimos ajudar exatamente como aconselha o jornal A Razão, mostrando o amor, usando a paciência, calma, carinho e atenção. Também aprendi que há momentos em que devemos ouvi-los sem interromper e deixar acalmar antes de fazer alguma observação. Por vezes, até leva dias. Ainda hoje, são os métodos usados com ela por causa do trauma da guerra e felizmente está dando certo. Puxa, que bom, que bom. Podemos dizer que ela, tendo conhecimento da doutrina desde criança, tem ajudado incrivelmente. Que lindo depoimento, Lígia. Eu fico muito feliz por saber que a Marina está melhor. Lembro-me da Marina em 2010, ela lá em Cabo Verde, lá em Mindelo, num jantar que nós estávamos com o presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires, todos os amigos do Racionalismo Cristão, ela foi nos cumprimentar e eu lembro daquele sorriso dela até hoje, é incrível, né? Estava ela e uma outra pessoa, não lembro agora o nome, mas estava a Marina, e depois temos acompanhado então toda essa sua luta também do Oswaldo, e claro, a vencedora, a Marina, que está de parabéns, e com o apoio de vocês do Racionalismo Cristão. Muito obrigado pelo seu depoimento. Bom, agora precisamos da orientação do Astral Superior, vem de Maria Cotas. Vamos a ela. Orientação de Maria Cotas. Ao escrever a filosofia racionalista cristã, Luiz de Matos não buscou benefícios individuais, nem sequer ganhos materiais provenientes de terceiros. Longe disso, seu espírito, altamente fraterno e solidário, quis somente praticar o bem em favor dos semelhantes ao fundar com Luiz Tomás o racionalismo cristão. Se por um lado Luiz de Matos observou as imperfeições e fraquezas do gênero humano, por outro, constatou as virtudes e os valores espirituais definidores do caráter bem formado. Isso motivou seu interesse pelo estudo aprofundado de várias áreas do conhecimento, sobretudo o das ciências médicas e humanas. À vista dessa decorrente compreensão sobre a ampla realidade da vida, o grande humanista deixou o legado de uma filosofia espiritualista que auxilia os seres humanos a caminhar por este mundo. Mediante pensamento vibrado de forma elevada, raciocínio lúcido e disciplina podem seguir normas de conduta que levam ao viver consciente e harmônico. As atividades das casas racionalistas cristãs em âmbito mundial têm por fim esclarecer, fortalecer e espiritualizar os assistentes de reuniões públicas, mediante os ensinamentos que o racionalismo cristão defende como filosofia de vida. Faz parte do aprendizado a recomendação de que as pessoas estudem a si mesmas com muita serenidade e honestidade de propósitos, eliminando erros acumulados no subconsciente em existências passadas do espírito de posse de um corpo físico, para que tenham intuições que as levem a praticar o bem. Afora a boa assistência espiritual, os militantes das casas racionalistas cristãs têm plena convicção dos princípios racionalistas cristãos e noção clara do uso correto do método disciplinar
criado por Luiz de Matos, aptos, portanto, para atender com eficiência e interesse os estudiosos do racionalismo cristão e orientar as pessoas na solução dos problemas psíquicos por que passam, a fim de que retomem o caminho evolutivo de que se afastaram e tenham melhor qualidade de vida. Maria Cotas. Aí está, Maria Cotas, sempre magnífica, né, com as suas oportunas orientações. Bem, eu só não disse que o casal querido, amigos, Lígia e Oswaldo Brito, residem na cidade de Newark, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Então, ficou faltando essa informação aí, porque eu falei que a Marina, quer dizer, a Lígia comentou que a Marina acabou se deprimindo em função da guerra do Iraque, que ela participou, que ela esteve no Iraque como militar. Então, eu achei que precisava dessa explicação aí. Enfim, olha, são muitas perguntas, muitas reflexões sobre o nosso tema aqui de hoje, sinal de que suscitou mesmo o interesse e a colaboração de vocês. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês. Quero convidá-los para um novo tema, uma nova abordagem sobre a espiritualidade na quinta-feira, quando aqui estaremos já a partir das 16 horas com a nossa reunião pública à distância e depois às 20 horas o tema, então, a crônica, os comentários de vocês, enfim, na conversa com vocês, né? O nome do programa é Conversa com o Presidente, mas aqui vocês é que falam, eu só reproduzo o que vocês estão dizendo aqui. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelos likes, muito obrigado também por se inscreverem no nosso canal do YouTube, muito obrigado por ouvirem a Rádio A Razão e principalmente por compartilharem também esse material que é distribuído pela Sede Mundial a fim de que a gente divulgue o racionalismo cristão. O que é bom precisa ser divulgado, gente. Infelizmente divulgam tanta coisa ruim, não é? Vamos divulgar coisas boas? Vamos divulgar os ensinamentos do racionalismo cristão e nada melhor do que os vídeos do nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até quinta-feira. Até a volta!